Olá meus amigos, aula final aqui para o concurso de oficial de justiça. O que conseguimos fazer aqui nestas 2 semanas antes da sua prova, nós vamos encerrar hoje aqui, agora no dia 14, véspera da prova, agora são 16h44, mais conhecido quase como 15 para 5, né? Então esse vídeo vai para o ar, possivelmente eu tinha falado 17 horas, mas possivelmente ali mais ou menos umas 5h30, mais ou menos 15 para 6 no máximo, isso vai estar no ar. Coisas importantes. Professor, por que fazer um vídeo assim tão perto da prova? Porque tem uma coisa, a sua memória, você quando estuda para o concurso, ou você tem uma memória de longo prazo, você tem uma memória de médio prazo, mas você também tem uma memória de curto prazo. Isso aqui é aquela coisa que a pessoa faz para dar uma olhada no caderno na véspera da prova. E aqui a gente vai fazer isso com calma, com tranquilidade, para que essas informações fiquem agora frescas na sua cabeça, para quando você for fazer a prova amanhã, você consiga se recordar disso aqui. Então eu vou abordar alguns temas leve, calmo, com tranquilidade, que poderiam estar na sua prova, e se estiverem, você vai ter condições de responder. Por quê? Porque você está ainda na curva de esquecimento, lá na parte de cima ainda. Então você está com aquilo muito fresco na sua cabeça até aquilo de fato ser esquecido por você. Se a prova fosse depois de amanhã, eu não faria isso aqui hoje, mas como a prova é amanhã, eu vou fazer isso dessa forma. Então, antes de entrar em gozo de licença ou qualquer outro afastamento, o oficial de justiça devolverá todos os mandados em seu poder. Isso aqui, normas da corregedoria. Então, antes de deixar de trabalhar, o oficial de justiça devolve todos os mandados em seu poder. Outra coisa importante, eles não vão receber mandados 15 dias antes das férias marcadas na escala e ao gozo de licença-prêmio e horas credoras. Nas duas hipóteses, pelo período ininterrupto equivalente ao bloco mínimo permitido para o gozo de férias. Ok, nesse prazo cumprirão os mandados anteriormente recebidos e só poderão entrar em férias ou em gozo de licença-prêmio e horas credoras sem nenhum mandado em mãos, vedada a baixa do que? Do mandado para redistribuição. Coisas importantes aqui. Primeiro, o oficial de justiça vai entrar de férias, vai entrar de licença-prêmio, vai entrar no gozo de horas credoras. Professor, o que é isso? Você vai trabalhando, você vai ali, todos os dias você vai lá e trabalha 15, meia hora a mais, 15 minutos não, mas meia hora a mais, 1 hora a mais, você vai somando tudo aquilo, vai chegar uma hora que você somou 8 horas. Se você somou 8 horas, você tem direito a tirar um dia inteiro para descansar, para não ir trabalhar. Isso são as horas credoras. Qual é a orientação aqui? Primeiro, vocês sabendo que vão entrar em férias, sabendo que vão estar em gozo de licença-prêmio ou em gozo de horas credoras, vocês não vão receber nos últimos 15 dias mandados. Por quê? Porque você tem que cumprir o que você tem na mão. Então esse é o ponto, ó. Vocês vão cumprir os mandados anteriormente recebidos, tá? Então vou entrar de férias no dia 30. Então o último mandado que eu vou receber vai ser no dia 15. Do dia 15 até o dia 30 eu não recebo mais nada. Por quê? Porque eu só vou cumprir o que eu tenho em mãos. E claro, eu não posso devolver, dar baixa nesse mandado para redistribuição para outro oficial de justiça, porque eu tenho a obrigação de cumprir aquilo que está na minha mão. Então isso aqui me parece que tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. Então, primeiro, antes de entrar em licença ou afastamento, tem que devolver todos os mandados em seu poder. Ok, só que observados o parágrafo 1º e 2º desse artigo. O que é o parágrafo 1º e 2º? É esse jeitão aqui. Primeiro, olha só, primeira coisa, não vou receber mandados 15 dias antes das férias, ou antes da licença-prêmio, antes do gozo de horas credoras. Cumpro o que está nas minhas mãos, e eu não posso depois dar baixa para a redistribuição, tá? Se as férias marcadas em escala ou gozo de licença-prêmio formarem com o recesso o período ininterrupto de descanso, a distribuição dos mandados cessará nos 15 dias que antecederem ao recesso. Professor, que recesso é esse? O recesso for esse, do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, situação em que você não tem os prazos correndo. Então, é lógico, né? Se eu vou entrar em férias, já vou emendar as minhas férias com o recesso, eu vou poder receber mandados até antes do recesso, 15 dias antes do recesso, que antecederem o recesso, tá bom? Então aqui só uma observação. Então se você vai emendar suas férias com o recesso, aí você para de receber mandados antes de começar o recesso.
Tão simples quanto isso. Isso aqui é um negócio para estar fresco na cabeça amanhã na hora da prova. 15 dias antes não recebo mais nada. Para de me mandar. Entrego tudo, faço tudo. E é claro, eu não posso, inclusive, entrar em férias, etc., se eu ainda tiver mandados em mãos. Então eu tenho que cumprir tudo, tá? Então eu tenho que fazer desta forma, tá bom? Esse é um ponto importante. Aí uma outra coisa é a seguinte: você como oficial de justiça recebe por diligência feita. Ok, então a parte vai precisar pagar, fazer um recolhimento de diligências. Qual é o ponto, né? Uma coisa importante: existirão diligências que vão ser feitas gratuitamente. Então veja só, você está lá numa ação de despejo, um processo de despejo. Você vai fazer ali a citação para uma pessoa ser despejada. É uma ação entre duas pessoas particulares. Neste caso, o interessado precisa fazer um pagamento que se chama de guia de recolhimento para a condução dos oficiais de justiça. Não precisa guardar nada disso, mas qual é o ponto? A pessoa interessada vai pagar um valor e esse valor vai para uma conta vinculada para o oficial de justiça. Então o oficial de justiça, além do salário dele, ele recebe pelas diligências. Mas qual é o ponto importante? Algumas diligências vão ser vistas pela lei como gratuitas. Quais são essas diligências gratuitas? Ações penais de competência do GCRIM. Processos em que o interessado seja beneficiário da assistência judiciária, que é a justiça gratuita, né? Também de ofício por ordem judicial. Então, se é uma diligência feita por ordem judicial. Então, se é uma diligência feita a requerimento do MP. Nos processos relativos à criança ou adolescente em situação irregular. Então, uma criança, por exemplo, que está numa situação de risco, uma criança abandonada. E nos processos nos quais deferido o recolhimento diferido da taxa judiciária. Professor, não entendi nada. Tem deferido e tem diferido, né? Deferido é autorizado, né? Autorizado o recolhimento diferido em prazo diferente, em forma diferente da taxa judiciária. Isso aqui, inclusive, é o que está na lei estadual, que vai cair no seu concurso também, a lei estadual 11.608. Uma das coisas que mais chama atenção, e por isso que estou fazendo esse diálogo aqui com você, é o que as normas da corregedoria conversam com essa lei estadual. Então veja só, o que nós vimos aqui agora, na véspera, né? Que existem diligências que são gratuitas. Ok, entendi, professor. Quais são essas diligências? GCRIM, então Juizados Especiais Criminais. Quando a pessoa seja beneficiária da assistência judiciária, então, quando ela pede a justiça gratuita, ela pode ali ter as diligências feitas pelos oficiais de justiça sem pagar nada. Quando for de ofício, então foi o juiz quem determinou. Então não é que a parte pediu, mas foi o juiz que determinou. Também neste caso é uma situação de uma diligência gratuita. Também no caso de requerimento do Ministério Público, quando estivermos também diante de criança ou adolescente em situação irregular e nos processos em que o juiz autorizou que a taxa judiciária seja recolhida num outro momento. Então é isso, ó, nos processos nos quais deferido o recolhimento diferido da taxa judiciária. Então, deferido é autorizado pelo juiz o recolhimento da taxa judiciária de um jeito, de uma forma, num prazo diferente, num prazo diferenciado, tá? Então aqui é importante. Qual é o grande assunto aqui pra gente? Que isso dialoga, como eu disse para você, com a lei estadual. Ó. As despesas de condução com diligências gratuitas serão ressarcidas na forma da lei estadual 11.608, observando-se ainda o seguinte: qual é um ponto aqui importante para a gente? Este aqui, que me chama muito a atenção, que é o inciso 3º. Quando o oficial de justiça, para cumprimento do mandado gratuito, for obrigado a utilizar-se da travessia por pedágio rodoviário, balsa ou ferry boat, né? Aquela como é que chama? Catamarã, né? Aquele navegável, né? Terá direito ao acréscimo do valor correspondente a uma cota, quantia que poderá atingir até 5 cotas, comprovadamente, sempre que o valor da taxa superar aquele limite mínimo. No caso de cumprimento por 2 oficiais de justiça, somente haverá o ressarcimento àquele que suportou os gastos da diligência. Então, quero fazer aqui uma observação para você, que é a seguinte. Então, a gente viu no 1025 que essas diligências elas são gratuitas. Tá, no 1024, aliás, que essas diligências são gratuitas. Algumas diligências são gratuitas. Veja, em geral não são gratuitas, mas algumas serão gratuitas. Qual é o ponto importante aqui?
O oficial de justiça então vai deixar de receber? Não, na verdade a parte vai deixar de pagar. Esse é um ponto importante. E como que o oficial de justiça vai receber por aquilo? Uma das formas é essa aqui do inciso 3º. Imagine o seguinte, que o oficial de justiça ele está cumprindo uma diligência gratuita, então, em tese, ninguém está pagando para que ele cumpra a diligência e no meio do caminho ele tem que atravessar um pedágio, tem que pegar uma balsa, tem que ali se deslocar por ferry boat, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai ter direito de acrescentar ao valor correspondente a uma cota, uma quantia que poderá atingir até 5 cotas. Então ele vai receber um valor a mais. Quero que você guarde só isso agora para a hora da prova, né? Então, e se forem 2 oficiais de justiça, apenas o que fez essas diligências de fato vai receber por aquilo. Então pensa que um ficou na cidade e o outro teve que atravessar a balsa. Então só o que atravessou a balsa pode receber um valor a mais, tá? Esse é o ponto que eu queria aqui chamar sua atenção. Por quê? Porque isso aqui de fato dialoga com a Lei 11.608, lei estadual. Uma outra coisa que dialoga com isso é o caso de o oficial de justiça que vai fazer a atuação em processos em que a parte autora é a Fazenda Pública. Digo isso porque eu já fui procurador da Fazenda Pública por 8 anos, concursado, gostava muito do que fazia, atualmente sou analista jurídico do Ministério Público, também gosto muito do que eu faço lá como analista. Qual é o ponto importante aqui pra gente? Isso aqui desperta muita atenção porque é uma coisa que você vai ver muito como oficial de justiça. Então, despesas do oficial de justiça quando a gente está diante da Fazenda Pública interessada. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de um oficial de justiça que vai fazer uma citação, uma intimação num processo que envolve a Fazenda Pública. E a Fazenda Pública não vai pagar a diligência, não vai pagar a condução do oficial de justiça de imediato. O que se faz? Olha, o ressarcimento das despesas de condução do oficial de justiça será realizado pela Fazenda Pública interessada depois de entregue ao seu representante, especialmente indicado, a relação mensal de mandados. Então qual é o grande ponto? E cópia das certidões do cumprimento. Qual é o grande ponto aqui? O oficial de justiça, nos processos que envolvem a Fazenda Pública, ele faz as diligências e depois, no final do mês, você vai ver, a gente vai ver até as datas aqui, ele vai reunir tudo aquilo e vai entregar para a Fazenda Pública dizendo o seguinte, olha, Fazenda Pública, e Fazenda Pública entenda, município, Câmara Municipal, Estado, tá? Entenda, né? São os entes públicos. Olha, fiz no mês de, nós estamos em outubro, né? Fiz no mês de novembro tantas diligências. Ó, tá aqui a comprovação de cada uma que eu fiz. Ele vai entregar para que ele seja ali ressarcido, tá? Aí qual é o ponto do 1028? O ressarcimento de que trata o 1027 vai fazer no mês seguinte ao do cumprimento dos mandatos, desde que entregue a relação até o dia 5 daquele mês, sendo efetuado através de depósito em conta corrente do oficial de justiça. Então veja só, um ponto importante. O oficial de justiça, com relação à Fazenda Pública, o mandado não é gratuito. O que se faz é o pagamento diferenciado. É isso que eu quero que você entenda. Então, quando o oficial de justiça vai atuar num processo que envolve a Fazenda Pública, o cumprimento do mandado não é gratuito. O oficial de justiça vai cumprir, e o que ele vai fazer? Vai chegar, ao final do mês ele vai fazer uma relação, e aí o que vai fazer? Ele vai entregar até o dia 5 do mês seguinte, então, por exemplo, até o dia 5 do mês de outubro, ele vai entregar tudo que ele fez em setembro, né? Eu falei novembro, né? Mas estamos aqui em 14 de outubro, então, até o dia 5 de outubro, ele teria que ter entregue lá na prefeitura da cidade que ele atuou, por exemplo, lá na procuradoria do município, ele vai entregar lá a lista de tudo que ele fez em setembro. Então, em outubro, então até 5 de outubro, entrega tudo o que fez em setembro, tá? E aí vai ser feito ali o pagamento na conta corrente do oficial de justiça. Então o poder público vai fazer esse depósito na conta dele direto, tá bom? Então essa é uma informação importante aqui pra gente, porque às vezes você tem um município com vários oficiais de justiça atuando ali, cumprindo os mandados. Chegou no final do mês, ele reúne tudo, reúne os comprovantes todos, e o que ele faz? Ele entrega até o dia 5, né, do mês seguinte
a comprovação de tudo que ele fez no mês anterior para ser ali pago, para ser ali ressarcido, né? Ali não é nem pagamento, a própria norma da corregedoria chama de ressarcimento. Tá? Outra coisa importante é o 1053, os mandados serão distribuídos pelo sistema informatizado, segundo setores formados por CEP, por bairros ou outro critério razoável definido pelo Conselho Superior da Magistratura que atenda com eficiência à necessidade local. Então, como que eu vou distribuir os mandados? Porque às vezes você poderia ter a ideia de que pode estar sendo injustiçado, injustiçada como oficial de justiça, mas vai ser eleito ali um critério, seja pelo CEP, seja por bairros, seja por outro critério que vai ser definido pelo Conselho Superior da Magistratura. Tá? Então, esse é um ponto importante. Tá? Então, essa é uma questão aqui também muito relevante para a hora da nossa prova. Tá? Olha só, se houver, parágrafo 2º chama atenção, se houver endereços a serem diligenciados em mais de um setor, então o cara está vinculado a um setor, mas tem que fazer procuras de pessoas em mais de um setor. A distribuição do mandado dar-se-á pelo endereço principal, indicado pelo ofício, pela vara, quando da emissão do expediente. E se não tiver indicação específica, considerar-se-á endereço principal o primeiro constante no mandado. Então aqui é uma informação importante também. Imagina que você está vinculado a uma certa área. Então você, como oficial de justiça, precisa cumprir mandado numa certa área. Só que lá no mandado tem informações também de algo que você tem que fazer em outro lugar, que não é sua atribuição, que você não está vinculado àquela região, àquela área. E aí o que você vai fazer? Tá? Então esse é o ponto. Então se houver endereços a serem diligenciados em mais de um setor, a distribuição do mandado vai se dar pelo endereço principal, indicado pelo ofício. E se não tiver esse endereço principal, vai ser considerado o endereço principal o primeiro constante do mandado. Então o oficial de justiça vai receber aquilo e ele está recebendo aquilo, mesmo que ele tenha diligências para cumprir em outro lugar, ele está recebendo aquilo porque existe ali um endereço principal vinculado à área em que ele vai atuar. Essa é a ideia. Tá? Então também bem relevante, o 1076 também diz basicamente isso, na hipótese de constar do mandado mais de um endereço em setores diferentes, o oficial de justiça deverá cumpri-lo no prazo estabelecido. Ok? Então, se tem mais de um endereço em setores diferentes, o oficial de justiça tem que cumpri-lo. O oficial diligenciará no primeiro endereço e em todos os demais de seu setor. Infrutífera diligência poderá alternativamente cumprir o mandado em setor diverso, atrelado à secretaria aqui de administração, onde lotado, ou devolvê-lo com certidão de ato não cumprido para nova distribuição para o setor do endereço seguinte, que observará a mesma regra e terá o seu prazo autônomo para cumprimento. Então perceba que o oficial de justiça ele pode receber ali um mandado com a indicação de outros endereços, não tem problema. O que vai se levar em conta? Em primeiro lugar, qual é o endereço principal? O endereço principal vai constar ali para que ele, de fato, faça o cumprimento. A própria norma da corregedoria traz a possibilidade, olha só, poderá alternativamente cumprir o mandado em setor diverso, então é o que eu falei, né, no 1053, mas ele também tem a possibilidade de devolver esse mandado certificando que ele não pode cumprir ali. Então qual é o grande ponto? Você, oficial de justiça, recebeu um mandado com vários endereços. O primeiro endereço, o endereço principal, tem a ver com você. Você vai lá e cumpre aquele mandado. Pois bem, depois disso, você olha no mandado e tem outros endereços, só que não tem relação com você, com a área em que você trabalha. Você pode cumprir esse mandado, porque afinal de contas ele foi distribuído a você, você tem atribuição para fazer aquilo, ou você pode devolver esse mandado para que outra pessoa faça ali o cumprimento. Tá bom? E uma última coisa, aqui o oficial de justiça deverá cumprir diligência em outro endereço, ainda que não constante do mandado, quer seja obtido por indicação do local da diligência, quer fornecido pela parte, desde que no seu setor de atuação. Então, é a seguinte ideia, o oficial de justiça foi procurar uma pessoa em tal endereço, na casa número tal. E aí ele recebe por lá, na redondeza, pelos vizinhos ou por alguém que mora lá, dizendo o seguinte, olha, ele não está mais aqui, ele se mudou, mas ele está morando aqui no bairro, na rua tal, na casa número tal. Veja, então nesse caso ele obteve um novo endereço
no local da diligência. Então foi indicado para ele, no lugar em que ele foi fazer a diligência, um outro endereço. Agora, também pode ser que a própria parte forneça para o oficial de justiça um outro endereço. Então o oficial de justiça deverá cumprir a diligência, ainda que não conste do mandado. Isso aqui, cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. Por quê? Porque às vezes o cara fala assim, não, eu só vou cumprir o que está no mandado. Não, peraí. Porque a própria norma da corregedoria está dizendo, o oficial de justiça deve cumprir a diligência, claro, desde que no seu setor de atuação, perfeito, você não vai sair da sua caixinha, dos seus limites, mas se tiver um outro endereço, ainda que não esteja no mandado, mas alguém falou para você, você vai lá cumprir. Alguém, a parte forneceu para você, você vai lá e cumpre esse mandado e acabou, tá bom? Então, de normas da corregedoria, para agora, para este momento, me parece que isso é o importante aqui para a gente fazer a prova, tá bom? Além de tudo que nós já falamos. Aí a gente vai pular para direito civil, que tem muito conteúdo, logicamente teve muito conteúdo para o seu concurso, mas tem um ponto que eu queria que você guardasse agora, na véspera da prova. Situações em que não corre a prescrição. Por quê? Porque aqui é uma fonte muito grande de questões, hipóteses em que a prescrição não corre. Professor, o que era a prescrição? A prescrição é a perda do direito de acionar, de entrar na justiça contra alguém. É a perda do direito de ação contra uma outra pessoa por conta do tempo que se passou. Então, você precisa entender que o direito, ele tem um certo limite, ele precisa trazer segurança para as pessoas e as pessoas precisam ter uma expectativa de que elas não vão ficar para o resto da vida reféns de uma certa situação. Se ela fez alguma coisa de errado, existirá um tempo para que a pessoa que entende que aquilo está errado lhe processe. Passou esse certo tempo, a gente até fala na gíria, né, que caducou o direito, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade ocorreu ali o que a gente chama de prescrição. Passou-se o tempo e a pessoa não exercitou o seu direito de acionar, de buscar do Poder Judiciário uma resposta. E aí qual é o ponto importante? E por que estou falando desses artigos aqui? Porque esses artigos são as exceções. Veja, lá na Constituição a gente tem hipóteses de crimes imprescritíveis. Por exemplo, o racismo é um crime imprescritível. Lembra-se, lá na Constituição existe essa disposição. Só que também existem condutas dentro do direito civil que tem ali uma influência do não transcorrer do tempo da prescrição. Não é que são situações imprescritíveis, mas também existem hipóteses de não ocorrência da prescrição. Não é que é imprescritível, mas a prescrição não acontece. Qual é o ponto? Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância, na vigência do casamento. Então você poderia ter uma questão de prova dizendo o seguinte, olha, durante o casamento, o marido, ele furtou alguma coisa que pertence à esposa. Ele subtraiu alguma coisa da esposa. Veja, lá no direito penal, isso não vai cair pra gente, existem lá hipóteses em que isso pode ser ou não pode ser punido, tal. Está lá no artigo 181 do Código Penal, mas não é o caso, até porque isso não está no nosso edital. Mas para fins civis, para que a esposa possa se reembolsar, se indenizar, o que acontece? Vai correr a prescrição para ela enquanto ela estiver casada com esse cara? Não. Então qual é o ponto? Não corre a prescrição entre os cônjuges, entre o marido e mulher, mulher e mulher, marido e marido, você entendeu, né? Mas entre os cônjuges, né? Na constância da sociedade conjugal. Então, enquanto eles estão casados, não corre esse prazo. Então, veja só, questão de prova. O marido fez alguma coisa contra a mulher e se passaram ali 10 anos, 15 anos, e eles ficaram durante todo esse tempo casados. Quando se separaram, ou seja, quando houve o divórcio, ali, a partir daquele momento é que começa a correr a prescrição para que esta mulher possa processar o marido. Porque enquanto eles estão casados, a prescrição não corre. Tá? Então, existe ali um impedimento para que a prescrição corra. Esse é um ponto importante, questão de prova isso aqui. Então, marido e mulher tiveram um problema, enquanto eles estão casados, não corre contra a mulher ou contra o marido, seja lá contra quem vai entrar com a ação, não corre o prazo de prescrição. Também a mesma coisa, não corre
a prescrição entre pais e filhos, entre avós e netos, descendentes e ascendentes, na verdade pais e filhos, melhor dizendo, né, durante o poder familiar. Então, enquanto a pessoa estiver debaixo do guarda-chuva do pai ou da mãe, debaixo do guarda-chuva dos pais, não haverá a prescrição. Então a prescrição não corre. Então aqui no primeiro caso não corre entre os casados, né? Então não corre ali a prescrição nesta hipótese. Também não corre entre pais e filhos, filhos e pais. Então imagine que um pai teve alguma coisa, o filho lhe prejudicou de alguma forma, né? E o filho, a princípio, o poder familiar cessa-se, a gente até já viu isso, né, em aula, com a maioridade ou com a emancipação, se for o caso, né? Mas durante todo este período não corre o prazo prescricional. Então só quando terminar o poder familiar, então quando, por exemplo, o menor atingir a maioridade ou o menor se emancipar, é que vai começar a correr a prescrição. Outra coisa importante, não corre a prescrição entre os tutelados e curatelados e os seus tutores e curadores durante a tutela ou curatela. Então você tem uma situação de tutela. O que é a situação da tutela? É uma pessoa menor que está sendo cuidada por uma outra pessoa. Durante esse tempo do cuidado, não corre a prescrição. A curatela é a situação em que uma pessoa maior está sendo, por algum motivo, cuidada por uma outra pessoa. Também é a mesma coisa, não corre a prescrição entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Tá? Por quê? Porque são situações em que, quero que você entenda isso, as pessoas possivelmente estão dentro da mesma casa. Né? Então, você tem os cônjuges durante a sociedade conjugal, esses dois caras estão na mesma casa, estão convivendo. Ascendentes e descendentes durante o poder familiar, a mesma coisa, os pais e os filhos estão ali na mesma casa. Tutelados e curatelados e tutores ou curadores, eles possivelmente também estão na mesma casa, estão ali juntos no mesmo contexto. Então, nestes casos, não corre a prescrição. Por favor, guarde isso, porque isso aqui é questão de prova. Outra coisa, também não corre a prescrição contra os incapazes do artigo 3º. Quem são esses incapazes? Os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos. Tá? Então não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Professor, então quer dizer que alguém relativamente capaz pode ter contra si o prazo de prescrição? Sim, aqui está o problema. Então, observação, a prescrição corre contra os relativamente incapazes, mas não corre contra os absolutamente incapazes. Aqui está uma fonte de perguntas também de prova. Por quê? Porque contra o absolutamente incapaz não corre a prescrição. E quem é o absolutamente incapaz? Quem tem menos de 16 anos. Tá? Também não corre a prescrição contra alguém que está fora do país em serviço público. Tá? Não é o Neymar que está jogando na Arábia, não. Mas ele está em serviço público. Então uma pessoa que está em serviço público, em serviço do país, está ausente do país em serviço público em favor da União, dos estados ou dos municípios. Claro, poderia ser também do Distrito Federal, né? Mas não corre a prescrição porque a pessoa não está fora do país porque ela quer, ela está porque ela está trabalhando, né? Tem muito sentido, né? A mesma coisa contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Então, se a gente está numa guerra, então esse cara está lá 2 anos na guerra, 3 anos, 4 anos na guerra. Não tem como ele entrar com a ação. Veja, é até uma questão de lógica, né? Por quê? Veja, não tem como a pessoa entrar com a ação sendo menor de 16 anos. Não tem como a pessoa entrar com a ação se ela está fora do país, servindo ali em serviço público, né? Atuando como servidor público fora do país. Também não tem para as pessoas que estão em guerra, servindo nas Forças Armadas. Então esse é o ponto, tá? Então aqui também me chama bastante a atenção. Aí um outro, aí eu queria que de fato você decorasse isso, tá? Não corre igualmente a prescrição na pendência de condição suspensiva. Professor, dá para você explicar isso aqui agora para mim? Não. Só quero que você decore. Agora eu sou 100% honesto com você. Só guarde isso. Não corre prescrição
pendendo condição suspensiva. Ponto. Para a gente é o suficiente. Decora isso. Outra coisa, não corre a prescrição não estando vencido o prazo. Aí até uma lógica, né? Veja, se não venceu o prazo ainda de uma obrigação, como que eu vou ter contra mim uma prescrição? Também não tem sentido, né? Então, veja, se eu tinha que pagar alguma coisa até o dia 15 de outubro de 2023, a minha prescrição não corre do dia 14, que é hoje. Né? Vai começar quando vencer o prazo. Vencer o prazo, nasce o direito de a pessoa entrar com a ação. Então, eu tinha uma obrigação para ser cumprida no dia 25 de dezembro de 2023, por enquanto a prescrição não está correndo. Por quê? Porque ainda não venceu o prazo para que a obrigação seja cumprida. Tá? Então, não estando vencido o prazo do quê? Para o cumprimento da obrigação. Tá? Esse é um ponto importante. E uma última coisa que também queria que você guardasse e decorasse, agora não corre a prescrição, pendendo, ou seja, na pendência, então aqui pendendo é na pendência, na existência, na pendência de condição suspensiva. A mesma coisa, pendendo ação de evicção, então na pendência de ação de evicção. Cara, conceito de evicção é um conceito muito profundo para a gente falar dele agora, antes da prova, algumas horas antes da prova. Mas guarde isso. Na pendência, pendendo a ação de evicção. A ação de evicção é uma ação específica, quando você vende alguma coisa e aquela coisa talvez não fosse sua, você vendeu um negócio que não era seu, isso é uma ação de evicção. Pra gente aqui agora, para a hora da prova, é o suficiente. Então, duas aqui é decoreba mesmo. Então, não corre prescrição na pendência de condição suspensiva, não corre prescrição pendendo a ação de evicção. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da sentença definitiva. Também um ponto importante aqui pra gente. Por quê? Se você tem um crime e daquele crime você depois quer buscar uma indenização na esfera civil, eu primeiro preciso esperar se resolver a questão criminal e terminado o processo criminal é que passa a existir um prazo para que eu processe a pessoa no cível. É isso que eu quero que você guarde agora. Se uma questão precisa ser resolvida antes na justiça criminal, eu espero o resultado daquele processo para só então começar a correr o prazo de prescrição da ação civil ou civil, tá? Então tem até lógica, né? Peraí, como que eu vou entrar com uma ação ou como que eu vou ser prejudicado pela prescrição se isso não está resolvido ainda na esfera criminal? Então espera resolver na esfera criminal e depois a gente vê no civil, tá? Então esse é um ponto. Uma última coisa também de decoreba, que cai muito em concurso, pode estar numa das suas alternativas, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Então aqui tem muitos conceitos importantes que, claro, antes da prova agora não dá para a gente ter o significado de cada um deles. Mas veja, se houve a suspensão da prescrição em relação a um dos credores solidários, credor solidário é um conjunto de credores, conjunto de pessoas que pode cobrar qualquer um deles uma pessoa. Tá? Então essa é a ideia. Se houver a suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários, essa suspensão só vai beneficiar os outros se a obrigação for indivisível. Então, por exemplo, se for o caso de uma pessoa que é obrigada a entregar um cavalo para qualquer uma das pessoas. Então, João é obrigado a entregar um cavalo, que é um bem indivisível, do qual decorre uma obrigação indivisível. Então, João é obrigado a entregar um cavalo para A, B ou C, que são credores solidários. Qualquer um deles, A, B ou C, podem cobrar o cavalo de João, certo? Neste caso, se A ajuizar a ação, ou se for suspensa a prescrição,
isso aproveitará, beneficiará B e C. Ajuizar a ação, né, é uma hipótese de interrupção da prescrição, mas só para que você entenda, tá? Aqui para que a gente, de fato, pelo menos consiga de algum modo enxergar isso aqui. Então, se for suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível, tá? Então, este é o ponto. Então, neste caso, eu vou até colocar, se for suspensa a prescrição em favor de A, isso aproveitará, beneficiará B e C, tá? Uma outra coisa importante antes da prova é a gente fazer a distinção de dois vícios do negócio jurídico que estão nos artigos 156 e 157, que são disparadamente os mais perguntados, porque eles são muito parecidos, que é o caso de estado de perigo e de lesão. Veja só, você só vai fazer um contrato, você só vai ter a validade de um negócio jurídico, não necessariamente um contrato, mas você só vai ter a validade de um negócio jurídico se você não tiver esse negócio jurídico viciado, se você não tiver alguns problemas no negócio, por exemplo, erro, lesão, dolo, coação. São hipóteses que de fato podem trazer ali um prejuízo para o negócio. E existem duas situações que podem trazer prejuízo para o negócio, que são essas aqui, estado de perigo e lesão. Mas eu queria que você guardasse uma coisa, o estado de perigo, ele é diferente da lesão, porque no estado de perigo alguém premido aqui entenda como movido, tá? Da necessidade de salvar-se, ou a pessoa da família, então salvar-se. Então salvar a sua própria pessoa, ou salvar alguém da família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. E veja, tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Então, no estado de perigo, o que acontece? A pessoa se obriga, porque ela está em perigo, a fazer uma obrigação excessivamente cara. Onerosa aqui é cara, custosa, difícil. Então qual é o ponto? No estado de perigo, alguém está em perigo. Eu estou em perigo e faço uma promessa mirabolante para alguém, ou eu estou em perigo, ou alguém da minha família, em verdade, está em perigo e eu faço uma promessa mirabolante para alguém. Então pensa a hipótese de você estar viajando com o seu pai de avião e o seu pai começa a infartar dentro do avião. E aí existe lá um médico, né? O comandante lá pergunta, tem algum médico aqui? E aí o médico se dispõe, mas ele diz o seguinte, olha, eu posso tentar resolver o problema aqui, só que é o seguinte, eu quero que você me pague R$1 milhão. Aí você, para salvar a vida do seu pai, assina lá alguma coisa prometendo pagar R$1 milhão para o médico que está atendendo o seu pai naquele momento e que sabe que o seu pai precisa, que o seu pai está em perigo. Não, este é o caso. Então, olha só, exemplo de estado de perigo. Médico que exige R$1 milhão de um filho cujo pai está infartando dentro do avião. Este é o ponto. E aí é lógico, se for uma pessoa que não é da família, então imagina que não é o pai, mas uma pessoa que tem ali um amigo que está passando mal. É a mesma coisa, o juiz vai avaliar, possivelmente o juiz vai entender que da mesma forma é uma situação de estado de perigo. Então se for uma pessoa não pertencente à família, então a pergunta é, pode haver estado de perigo se eu me comprometo a fazer alguma coisa para salvar alguém que não é da minha família? Pode. Por quê? Porque a própria lei autoriza, tá? Então, um médico que exige R$1 milhão de um filho cujo pai está infartando dentro do avião é uma hipótese de estado de perigo. Professor, o que isso significa então? Significa que se o médico realmente conseguir salvar e depois for cobrar isso do filho, né, cobrar esse R$1 milhão dos honorários médicos, pode ser que a justiça diga não. Diga o seguinte, olha, você fez esse negócio aqui se aproveitando da situação
com relação ao estado de perigo. Então, a pessoa que assinou o contrato ou se comprometeu a fazer o pagamento para você de R$1 milhão, ele estava movido pelo estado de perigo, porque ele estava em risco, ou o seu pai, alguém da sua família estava em risco, ou até um amigo estava em risco. Tá? Então isso é o estado de perigo. Qual é a diferença? Na lesão também existe uma obrigação, aqui ó, no estado de perigo é uma obrigação excessivamente onerosa, cara, né? Na lesão, por isso que as pessoas confundem, existe uma prestação manifestamente desproporcional. Mas qual é o grande ponto aqui, né? A questão da lesão é que uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. Então veja só, aqui a necessidade não tem a ver com perigo. Aqui a necessidade pode ser uma necessidade financeira. Esse é o ponto que eu queria que você guardasse. Então, qual é o grande assunto aqui pra gente? Então, quando a gente fala de estado de perigo, alguém está em risco, tá? Na lesão, claro, né? Além disso, aqui a gente está falando, no caso de estado de perigo, obrigação excessivamente onerosa. Já na lesão, a pessoa ou está em necessidade, claro, necessidade financeira, alguma coisa nesse sentido, ou inexperiência. Então a pessoa é boba, né? Ela acha que ela vai lá na Crefisa e a Crefisa está dando dinheiro para ela, né? E aí ele faz um empréstimo de R$1.000 e tem que pagar 24 parcelas de R$600, sabe? Esse tipo de coisa assim, né? Ou uma pessoa idosa, né? Às vezes acontece com uma pessoa idosa também, né? Então uma pessoa ou por necessidade ou por inexperiência, né? Se obriga a uma prestação manifestamente, então, prestação manifestamente desproporcional. Então isso aqui é o fundamento, inclusive, pelo qual muitas pessoas elas estão ali com a corda no pescoço, às vezes ao ponto de serem despejadas, vão lá numa dessas agências de empréstimo, fazem os empréstimos, né? Claro, não estou falando quem está de má fé, né? Estou falando alguém que faz isso realmente por necessidade ou por inexperiência e se obriga lá a fazer um pagamento. Ele emprestou R$1.000 e está pagando agora 24 de 600, por exemplo. Estou dando a título de exemplo, né? Cara, isso é um negócio absurdo, né? Com juros abusivos e tal. Então aqui é uma diferença muito importante. Porque no estado de perigo, pensa, perigo, morte, é uma coisa assim absurda. Eu estou me comprometendo a fazer um pagamento, uma obrigação excessivamente onerosa. Tá? Agora, na lesão, a pessoa está em necessidade ou é inexperiente e se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então aqui, queria que você guardasse isso. Nos dois casos aqui, alguém está pagando a mais do que deveria pagar. Concordo com isso, não há nenhum problema. Mas no caso da lesão, pense, e por isso que eu trouxe o exemplo do empréstimo, né? Porque o empréstimo o cara vai pagando a prestações. Então acho que fica fácil para você guardar isso, tá? Aí uma outra coisa que eu queria falar com vocês, já estamos acabando aqui, amigos, direito constitucional. Das atribuições da Defensoria Pública, né? Uma coisa bem interessante aqui para a gente, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e incumbe a Defensoria o quê? Como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do artigo 5º da Constituição. Então o Estado fornecerá aos que não podem pagar, fornecerá ali a assistência jurídica. Então quem faz essa assistência jurídica é a Defensoria Pública. Eu queria que você guardasse isso. Por quê? Porque esta atuação é judicial e é também extrajudicial. Tá bom? Então pode ser de alguma coisa fora da justiça, mas que a Defensoria Pública pode auxiliar uma pessoa necessitada, uma pessoa que não tem condições de pagar. E realmente, para finalizarmos, dentro do conceito lá, do conteúdo de poder judiciário, que está na Constituição também, eu queria lembrar para você do artigo 97. O artigo 97 é chamado de cláusula de barreira, que diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou membros do respectivo órgão especial,
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O que significa, trocando em miúdos? Os tribunais não podem, de qualquer jeito, dizer que uma norma é inconstitucional. Então, os tribunais não podem, de qualquer jeito, declararem que uma norma é inconstitucional, fere a Constituição. Inconstitucional. É necessária a maioria absoluta dos membros daquele tribunal ou a maioria absoluta do órgão especial daquele tribunal. O órgão especial é um grupo de desembargadores que vai falar em nome de todos os outros. Por exemplo, em São Paulo são 25 desembargadores, não precisa decorar isso não, né? Mas são 25 desembargadores que vão falar pelos 300 e poucos desembargadores, basicamente. Tá? Então, somente pela maioria absoluta dos membros do tribunal, então de todos eles, ou somente pela maioria absoluta dos membros do órgão especial, é que os tribunais vão declarar que uma lei, que uma norma, que um ato normativo do poder público é inconstitucional. Isso tem um nome, a gente chama isso de cláusula de barreira, porque você poderia ter aqui somente pelo voto da maioria absoluta da Câmara, voto da maioria absoluta da turma julgadora. Não, é a maioria absoluta dos seus membros, então dos membros todos do tribunal, ou a maioria absoluta dos que compõem o respectivo órgão especial, que é este conjunto de desembargadores que vão representar todos os outros desembargadores. Então é muita gente, de toda forma, tá? Essa é a ideia. Amigos, a gente ainda tem 2 assuntos, e eu vou terminar o vídeo aqui, mas eu queria vou deixar na descrição deste vídeo, no primeiro comentário, um link do meu canal no Telegram. Para quê? Eu vou fazer comentários super rápidos, realmente, não vai ser podcast não, super rápidos, da Resolução 354 e da Lei Estadual 11.608. Algumas coisas que você poderia ainda aproveitar para conseguir pontos na hora da sua prova. Então eu queria convidar você a entrar neste canal aqui do Telegram, né? Para que você de fato tivesse acesso. Eu vou gravar ali 2 áudios de no máximo 5 minutos. Garanto para você, você pode até ouvir esse áudio acelerado lá no Telegram, mas para que você também vá para a sua prova com estes assuntos aqui que eu vou abordar por lá. Queria convidar você a entrar lá no canal do Telegram especificamente para isso, tá bom? Não vou ficar fazendo propaganda, nada disso lá hoje, né? Não vou ficar te enchendo o saco por lá não. Só vou trazer esse conteúdo por lá, que fica mais fácil, é uma coisa em áudio, você vai lembrar, você vai guardar, é o suficiente para você. Tá bom? Amigos, a gente está encerrando aqui, né? 47 minutos de vídeo, dá para você assistir acelerado esse vídeo. Agradeço muito a todas as pessoas que estiveram aqui nessas 2 últimas semanas com o objetivo de tentar salvar questões, com o objetivo de aprender algumas coisas que não conseguiram aprender ou nos outros cursos pagos, ou porque estavam estudando sozinhos e não conseguiam aprender certos assuntos. É claro que fazendo os conteúdos aqui antes da prova, né, sem aquela coisa de cobrir todo o conteúdo, né, que a gente fez até para outros concursos, mas nesse aqui sendo pontual, porque o edital era muito grande, né, a gente tentou fazer, e eu de fato tentei fazer o máximo, tentei fazer o melhor que foi possível ser feito aqui, com todas as limitações. Alguns colegas sabem, né, da minha limitação até de tempo, né, de limitação de deslocamento. Eu passo praticamente todos os dias 3 horas na estrada, né, então é um tanto quanto complicado produzir vídeos nesta rotina. Essa rotina inclusive vai encerrar-se agora em dezembro, depois eu vou ter 3 dias de home office, vai ficar bem mais tranquilo para gravar mais vídeos, mas o que foi possível fazer, entregar de conteúdos assim, ao mesmo tempo com a forma mais didática possível que eu consigo fazer, né? E também respeitando, né, o tempo dos alunos, respeitando a capacidade de cada um de aprender as coisas. Às vezes tem gente que ouve as aulas aqui e fala, pô, isso aqui é muito fácil, isso aqui eu já sabia, o professor tá chovendo no molhado. Mas entenda que o objetivo aqui do canal é falar com quem não é do direito. O objetivo aqui do canal, e se eu sou do direito, professor, eu não sou bem-vindo aqui? Não, muito pelo contrário, você é super bem-vinda, super bem-vindo aqui também. Mas entenda que o meu projeto aqui é de trazer conteúdos de direito para quem não tem base nenhuma, para quem não tem noção nenhuma de como que começa a estudar qualquer coisa para um concurso. Você vai fazer a prova amanhã,
independente do resultado, né? Eu sempre falo isso, que ganhar não é tudo, mas querer ganhar é tudo. Você estando aqui, assistindo às aulas, eu tenho certeza de que tudo isso que você fez, todo esse esforço, que é um esforço grande de aprender coisas que talvez você nunca tenha visto, nunca tenha ouvido, é um esforço grande que demonstra, que evidencia que você quer ganhar. E independente do resultado amanhã, se você não ganhou, se você fez a prova e disse o seguinte, nossa, eu acho que ainda não deu, mas se você já conseguiu enxergar algumas coisas do que eu passei aqui, porque o que eu falei aqui, as coisas que eu falei aqui, é muito possível que muito do que eu falei aqui seja cobrado na hora da prova. Se você conseguiu entender do jeito que eu falei, se você conseguiu se identificar com a forma como eu ensinei, eu queria que você voltasse aqui depois. Não para me agradecer nem nada disso, não é nem esse o objetivo aqui, mas eu queria que você voltasse para a gente conversar sobre outras coisas que a gente pode fazer juntos, e aí com muito mais tempo, com um respiro um pouco maior, até tendo a oportunidade de reforçar algumas coisas. Então eu queria que você voltasse aqui depois, na eventualidade de você achar que não foi ainda o caso de você não ser aprovada, de você não ser aprovado, ou na eventualidade de você ainda querer fazer outros concursos. Eu estou aqui, comecei esse canal do absoluto zero, comecei esse canal aqui sem ninguém, sem nenhum inscrito, com as motocas passando aí também, né? Mas comecei assim, sem ninguém, sem nenhum inscrito, nunca gastei nenhum dinheiro em propaganda aqui no canal. A minha melhor propaganda são vocês, né? A minha melhor propaganda, quem faz são os meus alunos, as pessoas que já foram meus alunos um dia, pessoas que me conheceram, que começaram comigo lá nas turmas de exercício, pessoas que já foram aprovadas. Eu desejo realmente de todo o coração que eu tenha conseguido ajudar você nessas 2 semanas e que de alguma maneira você tenha enxergado em mim alguém que pode te ajudar a obter um resultado que é o que você está procurando, que é a aprovação. Eu já fui reprovado num caminhão de concursos, já fui reprovado num monte de concursos, mas também fui aprovado em tantos outros. Então, compartilhar essas experiências, compartilhar a vivência que eu tenho de professor em cursos preparatórios e sair dos cursos preparatórios para ficar aqui, né, numa coisa que ninguém compreendia, né, numa coisa que era impensável. Como é que você vai sair, deixar de dar aulas no negócio que você ganhava X reais bem por mês, por dia, por aula que você dava para ficar aqui? E eu tinha total convicção, tinha total certeza de que aqui eu conseguiria atingir mais pessoas, eu conseguiria falar com mais pessoas, conseguiria ganhar mais também, né? Isso é importante também, né? Mas de toda forma eu conseguiria me ver como uma pessoa mais útil. Então esse é o ponto. Eu queria agradecer. Se eu fui útil para você, se o conhecimento que eu tenho, que eu sempre brinco, né? Falar, eu sou bom, não sei o que e tal. Mas assim, se o pouco conhecimento que eu tenho, se isso te ajudou, eu queria que você voltasse aqui, para depois a gente conversar de novo e para a gente alinhar algumas coisas do que você já fez, do que você já pensou. E mais do que isso, do que você pode fazer daqui para frente, do que pode ser você daqui para frente, do que pode acontecer com você tendo acesso a tantas outras informações importantes. O que vai ser de você? O que você vai conseguir atingir, alcançar depois de ter essas informações? Esse é o ponto. Agradeço muito, desejo que você faça uma boa prova amanhã. Mais do que qualquer coisa, preste atenção durante a leitura das questões. Não volte atrás em nenhuma alternativa. Marcou, está marcado. As chances são de que, se você voltar, você está lá relendo a sua prova e você verifica que tem uma questão que você acha que agora que você releu, você vai mudar a alternativa. Não mude. Marcou, está marcado. Vá por mim. Marcou, está marcado. Grande abraço. Eu volto em tantos outros vídeos. Você já deve ter percebido que eu adoro estar aqui. Um grande abraço, boa prova para você. Tchau. E entra no grupo do Telegram, tá bom? Para você ter aí o meu áudio aí de 5 minutos mais ou menos aí dos outros assuntos aí que estão faltando, vão ser rapidinhos, tá bom? Entra no canal do Telegram. Grande abraço. Boa prova. Tchau.